A cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, acolheu neste fim de semana a 11ª edição da Caminhada Franciscana da Juventude. Com percursos pelo mar, os jovens percorreram um caminho marcado pela fé em direção ao convento de Nossa Senhora da Penha, principal cartão postal do Espírito Santo. O tema desta edição foi inspirado na Festa da Penha deste ano e na proposta do Ano Vocacional da Igreja do Brasil e da província, com Francisco e Maria chamados a caminhar. E para falar dessa tradição da juventude franciscana de Vila Velha, eu converso com o Frei Gustavo Medelha, vigário provincial da província franciscana da Imaculada Conceição. Frei Gustavo, paz e bem, muito boa tarde para o senhor, obrigado por falar conosco para todo o Brasil, na TV das Bênçãos do Pai, aqui no Almanaque Católico. Paz e bem, Padre Alexandre, paz e bem a todos que nos acompanham pela TV Pai Eterno, no programa Almanaque Católico, com bênçãos direto aqui do nosso querido estado do Espírito Santo, aos pés de Nossa Senhora da Penha, a Virgem das Alegrias, que é a nossa saudação franciscana, mariana, pascal, chegue aos lares de todos que nos acompanham neste momento. Com certeza, e nós acolhemos essa bênção de Nossa Senhora da Penha. Uma alegria falar com o senhor hoje, Frei Gustavo, e começo perguntando para o senhor como surgiu essa iniciativa da Caminhada da Juventude Franciscana aí em Vila Velha. A Caminhada Franciscana da Juventude é um evento do setor de animação dos jovens da nossa província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, que está presente nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também com nossa missão em Angola. Há diversos anos atrás, o nosso setor de animação vocacional propôs uma caminhada começando em Taubaté e chegando a Guaratinguetá, passando por Aparecida. E aquela foi a primeira caminhada franciscana da juventude. Qual é a proposta? A proposta é que os jovens realizem um retiro itinerante. Enquanto caminham, rezam. Enquanto rezam, caminham. E tem uma oportunidade de refletir sobre as relações, a relação consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Então é um momento de espiritualidade, de atividade física, de cultivo da amizade e dos valores fundamentais da vida franciscana. A fraternidade, o amor a nosso Senhor Jesus Cristo e a Igreja, e também este senso de cuidado com os bens da criação. É um momento religioso, fraterno, ecológico e, neste ano, também vocacional, atendendo ao chamado da Igreja no Brasil e da nossa província. Frei Gustavo, nós vemos aí no vídeo a participação de muitos jovens, né? E qual que é o objetivo principal desse evento? É uma jornada da juventude, obviamente, né? Uma caminhada franciscana da juventude. Logo, o nome por si mesmo já diz o público para o qual ela é destinada. Mas qual que é o objetivo principal desse evento na vida dos jovens? Na vida dos jovens, primeiro é proporcionar a eles essa oportunidade de um amadurecimento, de perceber que, assim como numa caminhada há momentos de maior cansaço, há momentos de mais facilidade, há os desafios do caminho, há horas em que você está mais desanimado, mas o seu companheiro é capaz de animar você, é fazer essa conexão com a vida e oferecer a eles mais um instrumental a fim de lidar bem com essa fase importante da juventude. Também é manifestar a proximidade, o carinho da Igreja e dos franciscanos com essa etapa tão crucial e tão importante da vida. Também é chamar a atenção do jovem para a importância do engajamento eclesial e da pertença a uma comunidade de fé. Nós sempre insistimos com os jovens participantes de nossas caminhadas que a caminhada ela não termina com a finalização do evento, mas ela segue, cada um na sua comunidade local, junto à sua família, sendo o testemunho vivo de Cristo e, quem sabe, também despertando no coração o sonho e o desejo de se consagrar de maneira mais radical ao Evangelho, seja na vida religiosa masculina, feminina, seja assumindo o ministério presbiteral, seja também constituindo uma família, abraçando com entusiasmo o belo projeto do matrimônio. Então, tem o objetivo de levar à juventude os valores franciscanos,
cristãos, convidá-los a amadurecer sobre a sua escolha vocacional e convidá-los e convocá-los a serem presença viva na igreja e no mundo como sal da terra, fermento na massa e luz no mundo. Frei Gustavo, agora eu queria que o senhor dissesse para nós como foi pensado, imaginada a programação, as atividades, a escolha do tema para a caminhada desse ano. O tema, conforme nós já também havíamos conversado, ele tem então a ideia de resgatar essa proposta vocacional do ano vocacional na Igreja do Brasil, corações ardentes, pés a caminho, fazendo alusão ao episódio dos discípulos de Emaús, também ao chamado vocacional franciscano, neste ano em que nós completamos 800 anos da aprovação da regra de São Francisco pela Igreja, com Francisco, chamados a viver o Evangelho. Então a nossa caminhada ela foi no sábado, anteontem, e no domingo, ontem, quando foi o seu encerramento, divididas em dois momentos bastante claros. No primeiro dia, a juventude foi convidada, convocada a caminhar na companhia de Francisco, de São Francisco, vivendo e atualizando com ele episódios importantes e centrais na vida do Santo de Assis. Então, após os 5 primeiros quilômetros de caminhada, já pela orla de Vila Velha, nós fizemos a parada junto à comunidade da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, cuja igreja está em construção. E ali, então, nós rememoramos o grande chamado de Francisco, ou a voz, o convite que ele ouviu lá no seu tempo, diante do crucifixo, na capelinha em ruínas, a capelinha de São Damião. Francisco vai e reconstrói a minha igreja. Os 5 quilômetros seguintes, a proposta foi que os jovens caminhassem pela areia da praia. E nós sabemos que uma caminhada pela praia, ela é mais exigente, ela exige mais vigor físico, exige mais dos nossos membros, dos nossos pés, das pernas, e foram 5 quilômetros neste tipo de terreno um pouco mais desafiante para que a caminhada prosseguisse. Depois também tivemos a oportunidade de subir ao famoso Morro do Moreno, ponto turístico de Vila Velha, do qual se vê o mar e toda a extensão da região de Vitória e Vila Velha, esse convite à juventude para que com Francisco elevasse a Deus louvores pelos dons da criação. E aí a caminhada prosseguiu já próximo ao final da tarde, em direção ao Santuário do Divino Espírito Santo, um grande santuário também dos franciscanos aqui em Vila Velha, na sua grande igreja, onde os jovens foram acolhidos e tiveram um momento de celebração bastante intenso, recordando o mistério da encarnação de Jesus Cristo na manjedoura, no presépio, e o mistério da proximidade de Cristo com os jovens na Eucaristia. E ali eles foram acolhidos por famílias da paróquia do Divino Espírito Santo e dos arredores, que os acolheram em suas casas. Mais ou menos 300 jovens acolhidos em diferentes famílias da comunidade. No domingo o dia começou cedo e foi uma belíssima e marcante peregrinação ao convento Nossa Senhora da Penha. O convento da Penha, encravado no alto de uma montanha, principal ponto turístico, referencial religioso, cultural e histórico para o estado do Espírito Santo, também sob os cuidados da Fraternidade Franciscana, os jovens caminhantes se tornaram também jovens romeiros de Nossa Senhora da Penha. Eles mesmos, carregando a imagem no trajeto, puderam subir a ladeira do convento rezando o terço e lá celebraram juntos a Santa Missa, puderam se confraternizar, depois ainda tiveram um momento muito especial, animados pela banda de Congo, que conduziu e ritmou a descida deles do convento após a missa, e tiveram a concentração final na frente da igreja Nossa Senhora do Rosário, carinhosamente conhecida como Igrejinha do Rosário, uma das igrejas mais antigas do Brasil e, pelo que indicam os dados, a mais antiga em atividade e íntegra na sua forma. E ali então houve a despedida, a bênção e a confraternização final. Uma caminhada com gosto de romaria, com rosto de cultura, de religiosidade, de fraternidade, uma caminhada com sabor franciscano. Que bonita programação, muito bem, Frei Gustavo. Agora outra pergunta, já que foi uma caminhada feita para a juventude,
Vocês, frades, também tiveram aquela preocupação de envolver essa mesma juventude, as lideranças aí das paróquias e comunidades de vocês na organização desse evento? Padre Alexandre, o senhor tocou num ponto fundamental e que foi considerado, hoje já estávamos fazendo com a equipe central uma avaliação da caminhada, um ponto de destaque dessa edição. Para que o evento ocorra, muitas reuniões são realizadas com bastante antecedência e diversas equipes são constituídas, a equipe da alimentação, a equipe da infraestrutura, a equipe da liturgia, a equipe da comunicação. E saltou aos olhos este ano a quantidade de jovens que assumiram o protagonismo dessas equipes. Isso foi motivo de muita alegria e satisfação perceber o quanto a juventude abraçou a proposta e deu conta do recado. Por isso também ficou como um indicativo para nós cada vez mais buscarmos, além de convidar os jovens, envolvê-los ativa e efetivamente na organização do evento. Nós até tínhamos uma divisão. Os participantes usavam colete amarelo e a equipe de organização, de infraestrutura, a equipe que estava a serviço, usava o colete verde e tivemos a graça, você vê aí na sua tela a turma dos caminhantes de colete amarelo e aqueles que foram designados para o trabalho, para a condução, para a coordenação, colete verde e grande maioria deles jovens como os jovens que participavam, fazendo-nos crer com ainda mais convicção naquela velha máxima: jovem evangeliza jovem. Justamente, muito bacana essa iniciativa de vocês. Agora, outra pergunta é sobre quais são os valores e princípios franciscanos que foram destacados durante esse evento, nos momentos oracionais, de espiritualidade, nas celebrações. Padre Alexandre, diante do crucifixo de São Damião, que nós também, cujo encontro de Francisco com esse crucifixo foi evocado, Francisco rezou uma oração que ficou célebre, na qual ele diz o seguinte: Altíssimo e glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração, dá-me fé reta, esperança certa e caridade perfeita para que eu cumpra a vossa santa vontade. Então, o primeiro valor franciscano é esse espírito de oração e devoção, essa fé reta, essa consciência, esta certeza de que nós jamais caminhamos sozinhos. Cristo está sempre caminhando ao nosso lado. O segundo elemento fundamental é o elemento da fraternidade. A carta encíclica do Papa Francisco inicia justamente com uma expressão de Francisco: Fratelli tutti, todos irmãos. Todos somos irmãos e caminhar juntos nos dá essa noção. Às vezes nós, pelo nosso vigor físico, pela nossa condição, teríamos às vezes o ímpeto de caminhar num ritmo mais acelerado. Mas como estamos caminhando em conjunto, em fraternidade, nós aprendemos a ajustar o passo com aquele irmão que caminha conosco. Então o espírito de fraternidade é um testemunho franciscano importante que, creio, fique no coração desses jovens. O terceiro valor, o valor da minoridade e do serviço. Os jovens caminheiros, caminhantes, olhando a quantidade de jovens nas equipes de organização dispostos a servi-los, aprendem também que o sentido da vida cristã passa necessariamente por esta capacidade gratuita e generosa de se colocar a serviço. E um outro elemento franciscano bastante em voga nos dias de hoje, muito atual, é o elemento do cuidado e da atenção para os bens da criação. Vila Velha, por excelência, é um lugar que oferece muitas belezas naturais, o céu, a água, o verde, e tudo isso então fez parte da paisagem que acompanhou esses jovens durante toda a caminhada. A própria subida do Convento da Penha, ela se faz por uma estrada no meio de Mata Atlântica. Então tudo isso foi oportunidade para os jovens se perceberem não donos, não proprietários dos bens da criação, mas parte de um todo harmonioso, criado com generosidade por Deus. E um outro elemento específico da caminhada aqui em Vila Velha, que também faz parte do carisma franciscano, é a devoção
e o carinho a Nossa Senhora. São Francisco sempre dizia: a pobreza de Cristo e de sua mãe pobrezinha. Ele chamou Maria de rainha da Ordem dos Menores. Depois de amanhã nós vamos celebrar o dia de Santa Maria dos Anjos, capelinha dedicada a Nossa Senhora, na qual São Francisco instituiu o berço da Ordem Franciscana. Então esse também, o outro elemento que ficou muito marcado aqui na caminhada franciscana da juventude em Vila Velha, a devoção, o carinho, a ternura e a proximidade de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Frei Gustavo, uma última pergunta para a gente finalizar o nosso bate-papo. Como é que a caminhada franciscana da juventude, ela contribui, para a formação espiritual dos jovens envolvidos a partir dessa bonita espiritualidade franciscana, alimentada por esses símbolos que o senhor acabou de compartilhar com a gente? Ela contribui à medida em que oferece, apresenta esses símbolos muito fortes e marcantes que ficam arraigados no coração e no interior dos jovens. É muito bonito, Padre Alexandre, perceber o senso de pertença que a caminhada franciscana das juventudes e as outras atividades voltadas para os jovens vai despertando no coração desses jovens lá no lugar onde estão. Eles passam a se definir: a nossa província franciscana, nós que somos franciscanos. Nessa afirmação, sem dúvida, eles estão trazendo juntos este senso de que pertencem a uma família. A família daqueles que sonham e almejam ser discípulos missionários de Jesus Cristo ao modo de Francisco. Então, onde quer que eles estejam, certamente vão ser pessoas melhores, cidadãos mais conscientes dos seus direitos e deveres, cristãos mais engajados na vida da sua comunidade, pessoas dispostas e disponíveis a fazer a diferença, e vão ser também imbuídos da ousadia que impulsionou São Francisco a ser este homem que deixou sua marca na história da Igreja, e não só da Igreja, na história da humanidade. Ele continua a nos ensinar, e perceber a animação, o ânimo, o entusiasmo dos jovens e abraçar esse ideal, sem dúvida, é um testemunho para nós também, franciscanos que estamos há mais tempo percorrendo esse caminho, de renovar o nosso ardor missionário e de revisitar as maravilhas e a beleza da nossa vocação, que abraçamos inspirados por Francisco, Clara, Santo Antônio de Pada, o brasileiro Santo Antônio de Santana Galvão e toda essa legião de seguidores e seguidoras de nosso querido Santo de Assis, o poverello São Francisco. Frei Gustavo, nós agradecemos a participação do senhor aqui, contando um pouquinho desse bonito trabalho desenvolvido entre os frades menores e a juventude, aí no município de Vila Velha, Espírito Santo, também esse trabalho que se estende a todas as outras províncias do Brasil, que é muito marcante, que nós podemos sempre acompanhar nas paróquias franciscanas. Parabéns pela iniciativa da Caminhada da Juventude Franciscana e que Deus abençoe aí também a missão de vocês nesse santuário de Nossa Senhora da Penha, aí em Vila Velha. Padre Alexandre, eu agradeço essa oportunidade, desejo bênçãos generosas a você e a toda a missão aí da TV Pai Eterno. Também peço da parte de vocês as orações pela nossa missão e, mais uma vez, confiando-nos as bênçãos generosas deste Pai de bondade, a quem São Francisco, desde muito jovem, aprendeu a amar. Ele considera todos irmãos porque Deus é Pai de todos nós. Por isso também Francisco, grande devoto do Pai Eterno, que nos ensina o caminho da fraternidade e desse espírito de devoção, de adoração a Deus, a quem ele chamava o bem supremo, o sumo bem, a plenitude do bem. Que este bem continue vigorando em nossas vidas. Muitíssimo obrigado mesmo a você e a toda a equipe. Um grande abraço, paz e bem. Um grande abraço ao senhor, Frei, paz e bem.